Meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode estar estranhando porque eu estou assim, mas nessa noite eu quero falar com você sobre o tema Todo cuidado é pouco. E nós vamos então fazer a leitura do texto da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, e faremos a leitura do verso de número 2, que diz assim: mas antes disso, eu vou retirar esse meu equipamento de proteção individual. Mas não se esqueça, o tema hoje é todo cuidado é pouco. Diz assim o texto: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essa parte da carta que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipe é o momento em que ele muda o tom da carta. Ele começa agora a entrar no assunto aonde ameaças reais estão diante da igreja. E Paulo, não só como um escritor, mas sobretudo como um pastor de ovelhas, como aquele pastor responsável, como o fundador da primeira igreja no continente europeu. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, foi ele quem fundou essa igreja. Então esse pastor, apaixonado pela sua igreja, agradecido pelo cuidado que essa igreja tem com a vida dele, essa igreja que mandou Epafrodito levar os donativos, levar dinheiro, levar suprimento, essa igreja zelosa, essa igreja carinhosa, essa igreja que Paulo tem uma alegria muito grande com a postura desses irmãos. Paulo então tem uma preocupação, e a preocupação dele é com os contatos, com a convivência e com as pessoas que estão andando próxima ou estão se infiltrando no meio da igreja. Hoje eu quero falar sobre o cuidado que nós precisamos ter com o contato que contagia. Esse tema parece que está bem próximo do que nós estamos vivendo hoje, em tempo de distanciamento, de isolamento social e de quarentena. É mais ou menos isso que o Paulo está falando. Existem influências doutrinárias que podem prejudicar a saúde da fé, a saúde espiritual e o relacionamento dessa igreja com o Senhor Jesus Cristo. Pode trazer danos ao Evangelho. Paulo vai usar aqui uma expressão que no hebraico, ou melhor, no grego, ela vai se repetir 3 vezes. O termo é blepet. Traduziu-se nessa versão por acautelai-vos, ou tome cautela. Numa outra versão, tomem bastante cuidado. Eu comecei falando da máscara porque a máscara é esse símbolo de um equipamento de proteção individual que demonstra uma pessoa que está tendo cautela. Ela sabe que ela está entrando num ambiente e, para evitar uma contaminação, ela coloca então um bloqueio de fora para dentro e também, se você estiver contaminado, de não passar isso para as outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele identifica as ameaças na vida da igreja e ele escreve dizendo: acautelai-vos, tome cuidado. Mas o que, pastor, estava ameaçando aquela igreja naquele momento? A igreja estava sob a influência de um grupo de cristãos judaizantes e que estavam então lançando sobre os ombros da igreja um peso de que a igreja deveria se circuncidar, deveria se submeter a leis, a cerimoniais que faziam parte da história dos judeus.
Não estavam levando em consideração de que aquela igreja era uma igreja formada por cristãos gentios e trazendo até mesmo uma doutrina dizendo que a salvação dos crentes dependeria da prática daqueles rituais. Hoje, não muito diferente, a igreja também ela convive num ambiente plural. Ela convive num ambiente de muitas ideologias, de muitas teorias, de muitas tendências. Esse é o mundo pós-moderno. E assim como eu estive aqui usando uma máscara, assim como nós, em nossa casa, a gente coloca um filtro para filtrar a água, nós precisamos ter consciência do ambiente contaminado que nós vivemos e nisso, tomar os devidos cuidados. Paulo se posiciona aqui como um pastor. E aí eu me lembro do Salmo 23, aonde o texto vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele chega num ponto de dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, um pastor que cuida das suas ovelhas, ele usa dois instrumentos. Um instrumento é o cajado. Caso a ovelha caia num buraco durante uma travessia, durante um longo percurso em procura de um pasto, então esse pastor, ele como a sua mão não alcança até aquele buraco, ele então estende esse cajado, esse bastão, e ele vai até lugares profundos e pega a sua ovelha. Mas não só carrega na mão um cajado, mas ele também tem uma vara. E essa vara, ela não é para ser utilizada para a ovelha exclusivamente, mas essa vara é para ser usada contra os lobos, contra animais selvagens que tentem se aproveitar da fragilidade da ovelha e venham para devorá-la. Então, eu estou dizendo isso para que você entenda o tom da palavra do apóstolo Paulo. E nesse mesmo tom, eu quero hoje deixar essa semente no seu coração. Acautelai-vos, tome cuidado. A palavra de Deus ela vai dizer, olha, de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. A Bíblia vai dizer que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Além de um mundo com fortes tendências contrárias aos valores da palavra de Deus, além da presença de um agente do mal, que a Bíblia assim o chama de Satanás, de diabo, o adversário, nós também temos uma própria inclinação, frágeis e fáceis de sermos seduzidos. E hoje, com os meios de comunicações, aí disponibilizando informações das mais variadas possíveis, nós também precisamos usar filtro em nossos ouvidos. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente vê. E não só o cuidado com as ideias, o mundo das ideias, com o mundo das palavras, o mundo das doutrinas, mas nós também precisamos ter cuidado com pessoas. O apóstolo Paulo, ele não vai falar só da circuncisão, que é o aspecto doutrinário, mas o apóstolo Paulo também vai falar do cuidado que nós precisamos ter com a influência de certas pessoas. E isso não é uma prática exclusiva de orientação dada à igreja aos Filipenses, mas o apóstolo Paulo também faz isso em muitas outras cartas. Em algumas cartas, ele chega a ponto de citar realmente o nome de pessoas que são mais influências. E na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, posicionando-se como um pastor zeloso, um pastor preocupado com a saúde espiritual das suas ovelhas, com uma conduta moral, com o bem-estar, o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, preste atenção, ele vai dizer o seguinte: já em carta vos escrevi
que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois, nesse caso, terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Conseguiu prestar atenção na preocupação do apóstolo Paulo? Da mesma forma que nós, profissionais de saúde, na hora que estamos atendendo uma pessoa adoecida, nós precisamos usar equipamentos de proteção individual. O apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, na hora de você se relacionar, relacione-se com cautela, sabendo dos riscos, sabendo das más influências. E pior, cuidado com aqueles, não com aqueles que estão fora da igreja ou que já estão vivendo uma vida mundana declarada, mas cuidado com aqueles que, dizendo-se irmão, trazendo uma roupagem de cristão, ele for um beberrão, um roubador, um avarento, um maldizente, e ele vai falando ali uma série de situações. Olha, contra esses eu vos digo, nem mesmo comais. Não faça uma refeição junto. Não fica de muito contato, de muito contágio, de muita amizade, para que você não sofra os danos de má influência. Essa palavra pode ser uma palavra não muito agradável aos ouvidos, mas com certeza é uma palavra zelosa, pastoral, que faz bem à vida. Na qualidade de pastor, a gente orienta pessoas nas mais variadas situações da vida. Ambiente de trabalho, um relacionamento de namoro, uma amizade na escola. Nós, seres humanos, somos seres gregários, mas nem sempre nós somos cautelosos na maneira de se relacionar com as pessoas. Quando o Senhor trouxe uma palavra ao profeta Jeremias, a palavra que o Senhor deu foi que eles se tornem para você e não você se torne para eles. O que o Senhor estava falando ao profeta? Nessa convivência, você precisa ser luz para influenciar as trevas e não as trevas apagar o seu brilho e a sua luz. Desde cedo eu aprendi alguns ditados que dizem o seguinte: olha, passarinho que acompanha morcego amanhece de cabeça para baixo. Olha, se você quer voar como as águias, então pare de andar com os avestruz. Porque nessa nossa convivência, nós influenciamos ou somos influenciados. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado com quem vocês estão andando. Cuidado com essas pessoas que estão se aproximando, trazendo ideias. Se o que estiver sendo apresentado for contrário ao evangelho que vos tenho anunciado, então que vocês sejam capazes de fazer essa rejeição. É muito comum o adolescente, é muito comum o jovem, é muito comum pessoas, né, em situações de vulnerabilidade, pessoas que estão começando os seus primeiros passos da vida cristã, ainda sofrerem muito as influências, porque ainda não são influenciadores. Eu quero deixar então essa palavra, que você use filtro, que você use máscara, que você seja maduro nos seus relacionamentos.
que ao invés de, num determinado ambiente, numa determinada nova situação, num novo ambiente, um novo grupo de relacionamento, que você não perca as suas características de cristão. E tome cuidado, para que a palavra de Deus seja a força maior de influência sobre a sua vida. Porque, como disse o sábio apóstolo em uma outra ocasião, também muito preocupado com a vida da igreja, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Eu já vi muita gente boa ser corrompida pelas más influências. Nós vivemos um tempo de grande corrupção. Facilmente corrompido. Precisa-se ter firmeza doutrinária, firmeza na fé, firmeza no relacionamento com Deus. E essa foi a palavra que meu saudoso comandante de curso, capitão Temístocles, saudoso, falecido, ele, no meu último dia como aluno, no dia da formatura, no dia que antecedeu a formatura, ele ia dizendo palavra por palavra a cada um dos que estavam se formando. E quando ele olhou para mim, ele apertou a minha mão. Eu era ali um jovem de 20 anos de idade. E a palavra dele para mim, depois de mais de um ano convivendo num ambiente com 99 alunos no curso de formação de sargento, regime de internato, morando no quartel, ele olhou para mim e ele disse: olha, que você leve a sério a sua carreira que se inicia agora, da mesma forma como você leva a sério a sua religião. Ele não era um cristão, mas ele tinha observado que no meio daquela convivência, com muitas influências, garotos novos que já estavam recebendo o seu salário longe dos olhos da família, ele conseguiu perceber pela graça e misericórdia do Senhor a seriedade que nós levávamos o nosso compromisso com Deus, não permitindo se manchar, se macular, dar mau testemunho, ser influenciado e comprometer o santo nome do Evangelho. Esse é um compromisso que todo cristão deve ter. E hoje, cada vez mais, aumenta-se o número daqueles que são intitulados, um título triste, daqueles que são desviados. Que você possa ter cautela, que você tenha cuidado com lobos, com mais influências e com ideias, com práticas, com condutas que venham te afastar dos caminhos do Senhor. Porque a palavra é: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque fazendo assim você prudentemente te conduzirás e você será bem-sucedido em tudo que fizeres. Eu sei que o seu desejo é de viver uma vida bem-sucedida. E saiba, Deus abençoa aquilo que Ele aprova. Se você quer viver uma vida abençoada por Deus, então viva diante do Senhor e diante das pessoas uma vida aprovada por Deus. Essa é a semente que eu quero deixar. Receba aí o meu grande abraço e um beijo no seu coração.